Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor, para esse momento de aprendizagem da palavra de Deus, que vai ser através do nosso irmão João Clay, que está estudando, nós estamos estudando o livro de Efésios, e posteriormente nós estaremos estudando o livro de Filipenses, assim fechando a nossa revista, que foi proposta para nós, que é o estudo do Novo Testamento. Nós vamos orar agora neste momento ao Senhor, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas provas, mas nós sabemos que a nossa vitória vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estejamos lá no céu, te damos graças, Senhor, por mais uma noite que nos concedesse na tua santa paz, um sono tranquilo e reparador para todos nós. Muito obrigado por esse momento que nós estamos aqui para cultuarmos, levarmos aos diversos lados do país, do mundo, essa mensagem de conforto, essa mensagem de adoração a Ti, porque só o Senhor merece a honra, a glória e todo o louvor. Nós também pedimos uma bênção especial em favor daquelas pessoas que estão na linha de frente, no combate a esse vírus que está assolando o mundo. Muitas mortes já ocorreram no mundo, mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoe os teus servos que estão trabalhando nesse momento, Senhor, nessa linha de frente, que o Senhor possa estar abençoando, não só os teus servos, mas também todas aquelas pessoas que se propõem a trabalhar no teu reino e a trabalhar para estar assim cessando e atendendo aquelas pessoas que mais necessitam, quer seja em hospitais, quer seja em UPAs, quer seja em qualquer lugar do mundo, o Senhor possa estar se abençoando e protegendo. Nós sabemos que as dificuldades são grandes, mas nós cremos no Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos abençoa durante essa manhã, abençoa o teu servo para transmitir a tua palavra, que ele não faz nada de si mesmo, mas se inspirado pelo teu Santo Espírito. Capacita cada dia, que o Senhor possa abençoar toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só o Senhor merece a honra, a glória e o louvor. Aleluia.
estarmos cultuando e adorando aquele que vive e reina para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um Deus que é todo poderoso, está no comando de todas as coisas. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja
Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão conectados conosco através do Facebook e também dessa oportunidade ao nosso irmão Vangley, que estará fazendo a explanação da Palavra de Deus através da revista da Escola Bíblica Dominical, que se encontra na revista 16, a lição 16, que fala a respeito de Éfeso, né, do Novo Testamento. Ok? Irmão Vangley está com a oportunidade. Paz do Senhor, que Deus abençoe todos os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus. Eu queria convidar a irmã Nancy, ali tão quietinho, vai aparecer aqui também na live. Nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui para aprender mais de Ti, para não deixarmos essa lição, Senhor, atrasada, mas que o Senhor nos deu discernimento para que nós pudéssemos estarmos aqui para aprender mais e mais de Ti. Nós pedimos que o Senhor abençoe a vida do irmão Vangley, que o Senhor o encha de graça, que ele não venha falar nada de si, mas inspirado pelo Teu Santo Espírito. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, espero que os irmãos tenham feito a pesquisa, né? Aqueles que fizeram, Deus abençoe. Com certeza você ficou um pouco mais rico, né? De conhecimento da Palavra de Deus. E é muito bom fazer essas pesquisas por você mesmo, para ir pegando o hábito, o costume de estar pesquisando por si mesmo, aprendendo por si mesmo. É algo muito bom. E hoje a gente tem tempo, tem oportunidade, finalizando a lição de domingo passado, que foi a lição 16, Efésios, nós estamos finalizando sobre Efésios. Eu vou dar só aqui uma repassada rapidinho, visão panorâmica, os irmãos estudarem e pesquisarem em casa, né, um grupo. Aí entra na parte do conteúdo que nós trabalhamos no domingo passado, que foi a nossa posição em relação à salvação que Cristo nos proporciona. E o segundo ponto, nós trabalhamos o nosso andar, a partir do momento que somos salvos em Cristo, como nós devemos andar. E aí ficou para finalizar justamente esse ponto, 4.2 da revista. Nós tínhamos parado mais ou menos aqui nesse ponto, onde o apóstolo fala sobre o dever da esposa com o marido e o marido com a esposa. Nós discutimos um pouco esse tema, está aí mais ou menos em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22 em diante, você já começa a ver essa questão. Eu falei um pouco sobre a comparação, né? Marido e a esposa, Cristo e a igreja, né? Essa comparação. A ideia do apóstolo era justamente isso. Então ele segue depois falando de mais alguns deveres, que é onde a gente vai dar continuidade agora. Efésios 6, já no capítulo 6, finalzinho aí, a partir do versículo 1. Deixa eu colocar aqui também. Você pode abrir sua Bíblia, você que está aí nos acompanhando. Capítulo 6 de Efésios, versículo 1. Deixa eu achar aqui. Capítulo 6, a partir do verso 1. Ele vem falando agora dos deveres dos filhos. O que ele diz aqui? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E aí ele fala agora em seguida dos pais. Ele associa uma coisa a outra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. O que o apóstolo está necessariamente falando aqui? Com relação aos filhos, coisas que a gente já sabe, a questão da obediência, por exemplo, é essencial. Esse honrar pai e mãe é basicamente obediência
sendo obediente e cuidando dos pais na velhice, principalmente esse ponto. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 11, fala um pouco sobre isso, que já vem do Velho Testamento. O que vem dizendo ali? Havia a obrigação dos filhos de cuidar dos pais na velhice. A gente precisa lembrar que naquela época não havia plano de aposentadoria, nada dessas coisas. Então, o que acontece? Quando os pais chegavam na velhice, se eles não tivessem os filhos para cuidar deles, muitos passariam por privações terríveis, né? Alguns até chegavam a ficar na miséria, porque eles não tinham mais a força de trabalho. Então eles dependiam exclusivamente dos filhos para cuidar deles. Nesse sentido, quando Deus traz os 10 mandamentos, ele diz a teu pai e a tua mãe, essa questão. Quando os teus pais envelhecerem, cuide deles com todo amor e carinho. Aí o que acontecia? Quando você vai lá para Marcos, capítulo 7, a gente percebe que o pessoal encontrou um jeitinho, né, de fugir dessa obrigação. Qual era o jeitinho? Vocês vão ver lá em Marcos capítulo 7, que alguns filhos, para fugir dessa obrigação de ter que cuidar dos pais, eles iam até o templo para os pais. Eu deveria cuidar dos meus pais, dedicar os meus bens, o meu trabalho para cuidar dos meus pais. Mas em vez de fazer isso, eu vou oferecer uma oferta no templo para ficar, né, livre dessa obrigação. Era uma forma, né, de fugir, um jeitinho que eles encontraram de fugir dessa obrigação. E Jesus repreende aquela geração por conta disso, que eles criaram uma doutrina de homens, uma doutrina religiosa, e invalidaram a palavra de Deus. Então aqui o apóstolo em Efésios, ele reafirma isso. Ele fala, não, daquele jeito não, honra teu pai e a tua mãe, cuide deles, seja obediente, não se esqueça deles na sua velhice. E aí ele vem agora falar com os pais, né? Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Não sei se os irmãos já pararam para meditar nesse versículo e se perguntar quem é pai, né? Como é que os pais provocam a ira dos filhos? De que maneira? É quando a gente de vez em quando dá um pulo? Não é assim, né? Não é isso não. Não está falando nada a respeito disso, né? Não é isso, não é como então? É simplesmente quando a gente é injusto com os nossos filhos, não trata eles com justiça, com carinho devido, com amor devido, com cuidado devido. De revolta dentro do filho, que lá na frente vai explodir em ira. Quando ele se tornar um adulto, ou já um jovem um pouco mais emancipado, todo de eles com a devida justiça, né? De uma forma correta, como fala na palavra, isso vai lá na frente, no futuro, se transformar em uma certa ira com relação aos pais. Então é nesse sentido que a palavra está falando: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, nos vossos filhos. Primeiro estão tietando você aqui na live, né? Paulino tietando e todo mundo tietando aqui. Segundo, você poderia exemplificar pra gente quando é que um pai, no caso, é injusto, né? Eu acredito que comparar um filho com outro seria uma maneira de provocar a ira no filho, né? Cria um padrão que aquela pessoa não vai atender porque ele não é como o outro. Toda forma de injustiça com os filhos. Por exemplo, pais que na hora de disciplinar o filho, ele disciplina o filho de uma forma errada, exagerada. Né? Por exemplo, uma criança. A criança comete um erro, digamos, quebrou um copo. Só falta matar e espancar o menino que quebrou um copo. É uma forma de injustiça. Outra coisa, ele merece, ele precisa. O carinho, o afeto, o cuidado, a dedicação de tempo, né? Essa coisa toda. Todo um conjunto de injustiças, de coisas, vai gerando uma revolta dentro dele. Abandono, por exemplo, né? É um bom exemplo de provocar ira. Basta a gente ver que tem muitos filhos que quando eles crescem, eles não querem nem mais saber quem é o pai. Não, eu quero saber.
E nesse caso eu ainda diria nem só o abandono físico, né? O abandono emocional, sentimental, mesmo convivendo dentro de casa, um filho pode ser abandonado, né? Pode. São Detalhes. vários detalhes dentro da vida daquele filho que vão lá na frente dentro de si, que depois se transforma em ira pelos pais. Agora, essas duas questões aqui, elas estão amarradas, né? O filho tem que dar o devido respeito e a dedicação aos pais, e os pais, de forma recíproca, né? Amar os filhos, dedicar-se a eles, para que eles cresçam. Olha como a coisa é bem amarrada uma com a outra, né? Quando os pais tratam os filhos com amor, com carinho, eles vão crescer e quando se tornarem adultos, pelo menos a grande maioria, eles vão ter um sentimento de reciprocidade com os pais, né? Um sentimento de gratidão com os pais. Então vão devolver. Também, eles serem bons pais, né? Eles adquirirem essa sabedoria através dos pais e futuramente serem bons pais também, é um exemplo para eles. E passando o exemplo. É uma cadeia, né? Fazendo. Interessante. Agora, a melhor fonte de sabedoria, a melhor e a maior fonte de sabedoria, tanto para os filhos quanto para os pais, de como pode fazer com os filhos, tal, fazer com os filhos, logo quando Sabrina nasceu, ela era bem novinha. E eu vi inúmeros textos, versículos que a gente às vezes passa por cima deles e não percebe de como cuidar dos filhos, de como criá-los, de como advertir, né? Para você não exagerar, coisas desse tipo. Tem gente que acha que tem que dar uma surra para tirar sangue, senão o menino não aprende. Para mim é um exagero terrível isso. E a Bíblia fala disso, que não se pode disciplinar com a sabedoria, nada de disciplinar com ira. Tem gente que quer descontar a raiva do dia dos filhos, tem toda essa questão. Seguindo à frente, o apóstolo sai agora do contexto de família e entra no contexto um pouco mais social, que ele vai falar dos deveres dos servos, né, para com os seus senhores e dos senhores para com os servos. Está aí no capítulo 6, nos versículos de 5 a 8. Eu vou dar uma olhada aqui, você acompanhe comigo. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ou seja, sinceridade do coração no sentido de que não servir somente à vista, quando o patrão está vendo, quando o Senhor está ali perto, mas servir de coração. Não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Aí ele adverte agora os senhores: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui no final do versículo 9, tem uma coisa interessante aqui, uma revelação interessante, que Deus não faz acepção de pessoas. Esse relacionamento dos servos com os senhores é interessante porque eu já ouvi pessoas que não se aprofundam, não conhecem direito a Bíblia, que também não são crentes, né, falarem que o apóstolo Paulo defendia a escravidão, como é que pode ser esse negócio, se Jesus é amor, tal, essa coisa toda, mas não olha direitinho o texto. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Eu observo que ele adverte justamente isso, que os senhores precisam tratar, né, os seus servos com amor, com dedicação, né? Não é tratar mais como um escravo, né, mas como um servo em que se dedica amor a ele. E o servo da mesma forma, tratar o Senhor dessa forma, com respeito, não servindo à vista. Não é completamente diferente de escravidão. Seguindo à frente, entrando no item 4.3, vai falar da defesa, as nossas armas. É um texto bem conhecido, está aí em Efésios 6, capítulo 6, a partir do versículo 13. Eu vou ler aqui no versículo 11,
também está dentro do mesmo contexto. Bom, o item 4.3, defesa, fala das nossas armas, ele vem justamente nos ensinar e nos preparar contra as ciladas do diabo. Nós aprendemos no primeiro item todo o benefício que a salvação em Cristo Jesus traz para nós, a nossa posição espiritual. No ponto 2, o ponto 2 fala da nossa responsabilidade com relação a isso. E o ponto 3 ele vai justamente nos alertar o seguinte: o inimigo, o diabo, ele não vai ficar contente, não vai ficar parado diante dessa situação. Ele vai a todo momento tentar, nos derrubar, tentar nos abater, tentar nos vencer. Aí o apóstolo ele traz aqui em Efésios uma forma da gente poder se defender, uma forma. Ele usou a figura de um soldado para falar de coisas espirituais. Eu queria que você acompanhasse comigo aí em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 11. Vamos dar uma lida nesse texto e a gente vai comparar algumas coisas aqui na revista. Olha o que diz: revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Observe que ele traz a figura de um soldado bem vestido, com toda a sua armadura, sem faltar coisa alguma, pronto e preparado para a guerra. A gente precisa pensar que a todo instante nós devemos estar prontos e preparados para uma guerra espiritual, uma guerra que a gente não vê ela de forma visível, mas ela está no campo espiritual. Então, a todo momento, o diabo, como está no próprio texto falando, e as potestades espirituais do mal, ele deixa isso claro, elas estão a todo tempo tentando combater contra isso. A vista aqui ela diz o seguinte: esse inimigo ele é poderoso, maligno e astuto. Certo? Maligno. O diabo ele nunca será bonzinho, ele nunca vai pensar em fazer o mal contra você em um nível intermediário ou baixo. Ele sempre vai pensar o pior para a sua vida. Não importando a idade, não importando o que seja. A malignidade dele é tremenda, porque ele nunca vai se contentar com pouco. Ele quer destruir terrivelmente as pessoas, fazer o pior dos males. Isso é uma malignidade terrível. E ele é muito astuto. Muito astuto mesmo. Completamente absoluto. Não faz as coisas de qualquer jeito. Ele arma, trama um plano para derrubar. Não chega de uma vez. É sempre na base da astúcia. É como aqueles animais que caçam. Ele não chega de vez. Ele vai aos poucos, escondido, sem a pessoa perceber, até que ataca de uma vez. Se essa pessoa está despreparada, desarmada, sem proteção, não é? A proteção que o apóstolo fala aqui. E quais são as armas? Primeiro ele fala da verdade. Uma pessoa que tem a arma da verdade, ela com certeza não vai ficar desassistida. Por quê? A verdade ela nos encoraja. Já viu que uma pessoa quando ela tem a verdade, quando ela está cheia de verdade, nada para essa pessoa. Ela crê, ela tem convicção naquela verdade que ela crê, ela não para.
Uma pessoa que não tem convicção, que não está amparada pela verdade, que não vive uma verdade, ela vai ser uma pessoa sempre um pouco tímida, medrosa, sem coragem para ir além, sem coragem para ir avante, sem aquela fé para lutar, né? Porque ela não tem uma verdade dentro de si, uma verdade bem amparada, bem fundamentada. Justiça, né? Ele fala da arma da justiça, agir com justiça em todas as circunstâncias, com todas as pessoas, é uma arma. O que a justiça nos ajuda? Em como ela nos ajuda? O inimigo não vai poder te acusar, porque você está sendo justo em todos os seus relacionamentos, no trabalho, em casa, no seu comércio, no seu dia a dia, em tudo. Se você age com justiça, não há acusação. Então você tem uma arma a seu favor. A pregação do Evangelho, né? E não só a pregação, mas também o conhecimento do Evangelho e a vivência do Evangelho, principalmente. Viver, conhecer e pregar o Evangelho é outra arma. A fé, fundamental. A salvação, a convicção de salvação. É interessante que ele coloca cada coisa aqui no seu devido lugar. Quando ele fala da salvação, tomai também o capacete da salvação, uma proteção para a nossa mente. Porque uma das coisas que o inimigo faz é tentar lançar dúvida com relação a essa questão, a sua salvação. Então ele pede que a gente use e tome esse capacete da salvação. De que forma? Tendo convicção da salvação em Cristo Jesus. E por fim ele fala da palavra. Está sempre firme na palavra. O conhecimento dela, da palavra, e a vivência da palavra. Então todas essas armas aqui, elas são armas práticas. São coisas que a gente precisa praticar. Verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e palavra. Agora, não adianta ter a armadura, o capacete bonitinho, né? A couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho, o escudo da fé, né? O capacete da salvação, a espada que é a palavra, mas não saber usar, ou estar desajustado essa armadura. E como é que a gente aprende a usar a espada corretamente, o escudo, tudo direitinho? Ele deixa aqui no final do texto, ele deixa a explicação, fala como é que você aprende a usar isso aí. Ele fala da necessidade da oração e da vigilância. Com toda a oração, pois no final do versículo, depois do versículo 17, ele entra no 18 já emendando a coisa aqui, ó. Com toda a oração, ou seja, use toda essa armadura, mas com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando. Não é só ter a armadura, mas orar para que se saiba a hora certa de agir com justiça, né? A medida certa da fé, a convicção certa, a oração, a parte espiritual junto. Você não vai saber como usar isso. Você tem todo o conhecimento, mas não tem a sabedoria de usar no dia a dia, né? Então ele complementa com oração e vigilância. Orar e vigiar. A Bíblia fala que a gente deve fugir, né, da aparência do mal. Você vê que alguma coisa está ruim para você, você deve fugir logo, porque o diabo ele é astuto, né? Ele procura essas brechazinhas para invadir a vida da gente e faz uma bagunça. Verdade. Para poder, né, agir na nossa vida, para procurar um jeitinho, né, de minar. E sempre chega, às vezes, por lugares que a gente menos espera. Né? Ele sempre está observando a nossa vida e observando, às vezes, a área que a gente está mais descuidado. Áreas que a gente fica descuidado, desapercebido. Ele tenta entrar por essas áreas. Bom, Efésios 2:2 e Efésios 4:7, o diabo é relembrado por Paulo nessa seção. O escritor não nos fornece nenhuma biografia do diabo e nenhuma explicação da origem das forças das trevas, apenas admite a existência delas como um terreno comum entre ele e seus leitores. Bom, Paulo, dentro do texto aqui, ele não aprofunda, né? Ele não fala muito sobre o inimigo, onde ele veio, como é que ele nasceu, essa coisa toda, ele não fala isso. Mas ele deixa claro que existem forças espirituais, né,
da maldade em regiões celestes. Em outras palavras, coisa que a gente já sabe, demônios para tudo quanto é canto, né, que estão em todos os lugares desse mundo, em qualquer lugar, não subestime. Eles estão em todos os lugares, no nosso trabalho, né, todo canto, na escola, nas ruas, em todo lugar. E a todo tempo procurando uma brecha. É isso que precisa ficar claro. E as armas são essas, armas simples e fáceis de entender, mas que precisam de dedicação, precisam de oração, precisam de um cuidado especial para a gente poder estar com elas bem ajustadas e poder acertar, a gente poder lutar com essas armas. Bem, esses 3 pontos, o estudo do livro de Efésios, ele traz para a gente aqui, concluindo essa lição, esse último ponto da lição, 2 coisas que a gente percebe dentro do livro de Efésios, né, que o apóstolo deixou, para encorajar a igreja e para deixar dentro da igreja um ambiente de relacionamento bom, agradável e perfeito. Ele deixou 2 bases, 2 coisas excelentes, que é o amor e a unidade do corpo. Em conclusão, quando a gente lê o livro de Efésios todo, com calma, a gente percebe isso, que o foco de Paulo aqui em Efésios é justamente trazer essa lição para a gente. Olha, o que nós recebemos de Cristo não foi pouca coisa, a responsabilidade é nossa, agora de cuidar daquilo que nós recebemos em Cristo, reconhecer isso e com gratidão se dedicar a Jesus, cuidando sempre uns dos outros com muito amor e buscando cuidar sempre da unidade do corpo, não, tomando cuidado de não ferir a unidade do corpo. Ele finaliza, né, o livro, ele finaliza toda a explicação de Efésios justamente nesses 2 pontos. Amor, cuide do amor dentro da igreja, uns com os outros, para preservar a unidade. Então, a lição ela finaliza aqui no ponto da conclusão, justamente destacando esses 2 pontos, com relação ao amor e unidade do corpo. Eu queria pedir o seguinte, você que está aí nos acompanhando, eu não sei se domingo que vem Filipenses vai ser eu ou outro professor, mas sendo eu ou outro, eu queria deixar aqui a lição de casa, a lição da semana. Mais uma pesquisa, eu sempre gosto de fazer isso para a gente ter a prática de estar sempre estudando a palavra. Escola bíblica, eu penso assim, gente, professor nenhum nunca vai, em uma lição de escola bíblica, passar tudo sobre tema algum. Não tem como. Assim como na escola secular, o professor lhes dá um assunto lá na aula, mas é necessário que o aluno em casa estude para passado aqui na sala, mas pegar esse do estudo bíblico, você vai ver como é bom. Então, para se preparar para domingo que vem, se Deus permitir, que domingo que vem a gente tenha a lição, você vai pesquisar aí, anota aí, informações básicas sobre Filipenses. Essa revista ela sempre começa assim, uma visão panorâmica, pesquisar o autor, a data, o local, o alvo, dá uma lida no versículo-chave, Filipenses 4:4, dá uma estudada nisso aí. Vou repetir, pesquisar sobre o autor, data que foi escrito, local, o alvo, para quem foi destinado, né? Estudar o versículo-chave, ler o versículo-chave, Filipenses 4:4. A cidade de Filipos também, dá uma pesquisada na internet sobre essa cidade. E, terceiro, ler o livro todo. São só 4 capítulos em Efésios. Não vai dar tempo de entrar na última lição hoje, na lição 17. Hoje foi só para a gente encerrar a lição 16, o último ponto da lição 16, mais rápido a lição de hoje. Né? E prepare aí, estude bastante, para no domingo que vem, se for possível, você fazer comentários, você contribuir para a lição. Mateus? Oi. Alguma questão aí? Não, né? Por hora não.
Alguma questão, irmãos? Se alguém quiser participar, este é o momento. Fique à vontade. Hoje foi o encerramento do último ponto para a lição fechar, mas não dá tempo de entrar na lição 17. Ela vai ficar... Tem uma aqui. Não é... Eu não sei. Eu vou ler. É de Isaac. Van Clay, muitas vezes queremos resolver problemas de natureza espiritual utilizando mecanismos materiais. Essa falta de sensibilidade espiritual gera muitas frustrações. É uma consideração do Isaac. Boa. Realmente, né? A gente quer resolver as coisas espiritualmente usando os mecanismos da terra. A gente quer agir na nossa força, né? Mas não é na nossa força. É isso aí. Isso mesmo. Muito bem, Zé. E Isaac é um cara. Você é 10. Resolver as coisas. Aí a importância de buscar Deus, né? É porque é muito fácil. Na oração. É porque é muito fácil a gente buscar Deus com uma dor de cabeça ou para resolver uma coisa muito simples, né? A cor da parede é muito fácil você querer resolver. Agora, existem coisas que são tão difíceis e a gente quer botar a mesma força que a gente emprega para resolver uma coisa tão simples. Mas a gente tem que buscar Deus em todo tempo, para tudo. E a Bíblia fala nisso, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Tem que jogar de bola. Vários versículos, várias passagens da Bíblia que nos orientam a isso. Está buscando na espiritualidade essa questão, a vivência do dia a dia. É isso aí. A própria questão da fé traz isso também, né? Quando a Bíblia fala o justo viverá da fé. A fé ali não é só aquele pensamento, quando o texto fala, não é só aquele pensamento de que as coisas vão dar certo. A fé no contexto geral, o justo viverá da fé, de tudo que envolve a fé, a busca pela oração, todo esse contexto. Gênison GG colocou aqui assim: mas temos que resolver as coisas carnais de forma espirituais. Também. Não adianta, né? Tomar o contexto espiritual. Aí onde entra o texto também, né? Não temos que lutar contra a carne, contra o sangue. Contra o sangue, mas contra os principados, potestades. Verdade. Entender sempre o contexto espiritual da coisa. Isso aí. Pensando bem, se a gente analisar bem, será que existem coisas que se resolvem? Será que tem o que se resolver de forma carnal? Material? Eu acho que não. Eu também. Se for analisar a tendência da gente é a gente procurar primeiro resolver da nossa maneira, para depois procurar o contrário, a gente não consegue resolver nada, por força da gente não. É verdade. É aquilo que sempre se fala, né? Quando você está com alguma enfermidade, descobriu, você procura primeiro o médico, depois que o pastor sempre fala isso, depois que você procura o médico e resolveu tudo, aí você procura a igreja e fala: ô irmãos, ora por mim que eu já procurei tudo. Né? Fazer o contrário. Enquanto você deveria ir primeiro. Eu acho que não tem mais ninguém querendo se manifestar aqui não. Bem, vamos parar, agradecer a Deus pelo encerramento dessa lição. E domingo que vem, né, se Deus permitir, estaremos aqui, eu, o professor. Mas façam isso que eu falei, dá uma estudada, leiam, né, para você, não só para você contribuir aqui na lição, mas para o seu próprio aproveitamento, para o seu próprio crescimento espiritual. O livro, a carta de Filipenses tem apenas 4 capítulos, você lê rapidinho. Um instante você sente e lê. Agora lê com calma. A missionária Paulina fez uma consideração aqui, dizendo que a vida não está dividida. Devemos agir no contexto espiritual. Não tem uma separação, né? Não dá como separar. Essa aqui eu resolvo no contexto espiritual. Essa aqui no material. Não, nós somos um espírito, né? Então. Verdade. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos a Deus querido pelo encerramento dessa lição. Abençoa os teus filhos, cada um dos teus filhos, ó Pai, estavam ouvindo não só hoje, mas também no domingo passado, os que também não estavam. Abençoa essa lição, que os corações, ó Deus, recebam a tua palavra e que todos nós, ó Deus, possamos pôr em prática aquilo que aprendemos. Nos ajuda a buscar a tua palavra, nos ajuda a buscar a tua face em oração, em dedicação ao Senhor. Perdoa as nossas faltas. Em nome de Jesus, prepara-nos, ó Deus, cada dia mais, para um dia podermos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo, em santidade, em amor, em alegria. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo.
Amém. Paz e graça, irmão, mais uma vez, nós louvamos a Deus por essa rica oportunidade que nós temos de estarmos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Espero que vocês aí do outro lado tenham aprendido a palavra do Senhor. E eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito das armaduras de Deus que fala em Efésios, conforme Van Clay colocou aqui. A respeito do que ele não quis usar aquelas armaduras, porque ali não era o momento propício para ele usar aquelas armaduras. Ele preferiu usar primeiro a sua fé naquele que o enviou para combater Golias, como vocês todos sabem, e na palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, ele lançou aquela funda e derrubou um gigante de quase 3 metros de altura, vindo a cair sobre a terra. E todo Israel foi libertado daquela afronta daquele filisteu. Imagine se Davi tivesse pegado uma espada, um escudo, uma lança e lançado sobre aquele gigante. Nenhuma chance teria. Mas quando a Bíblia fala a respeito das armaduras espirituais para os nossos dias, é justamente o que o nosso irmão Van Clay usou aqui, porque nós não lutamos contra a carne e nem contra o espírito, mas contra as potestades nas regiões celestiais. E essas são as armas que nós poderemos usar, conforme está em Efésios. Nós agradecemos aos irmãos que nos acompanharam e todos aqueles que estão ligados conosco. Nós estaremos aqui no próximo domingo, assim se Deus permitir, dependendo do que acontecer. E uma das armas que nós poderemos usar contra o coronavírus é o nosso joelho e a nossa oração a cada dia, para que o Senhor possa ter misericórdia de todos aqueles que estão sofrendo com essa pandemia no mundo inteiro. No mundo inteiro, salvo engano, são mais de 100 mil mortos, né? Salvo engano, no mundo inteiro. E no Brasil estamos com mais de 1.200 mortes já registradas. Mas nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas e tudo prospera para que nós tenhamos consciência que Deus está no controle. Quem sabe, como diz o pastor Neil na quarta-feira aqui, não vai ser um novo agir da igreja do Senhor a respeito do que nós deveríamos fazer, que muitas vezes nós não fazemos e que precisamos fazermos. Mas Deus sabe todas as coisas, nós estamos sobre a ordem dele, sobre debaixo da sua graça. Que o Senhor possa te abençoar durante a semana, que o Senhor possa dar uma semana abençoada em qualquer lugar que você esteja, independente se você está em casa, independente se você está em seu trabalho, mas que o Senhor esteja te guardando a cada dia. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Em nome de Jesus. E às 19h, 19h30, nós temos culto pelo Facebook da igreja. Fica na paz.